Oi, pessoal, começando mais um ROIConcast, podcast aqui da Ciclo E-Commerce, feito para você, gestor de e-commerce, a vender mais. Hoje minha convidada aqui é a Priscila Viana. Priscila é especialista em e-commerce, tem aí sua jornada no mercado, já passou em empresas como Carrefour, Balduco. Hoje a gente vai conhecer um pouco da história dela e também vamos falar um pouco de omnicanalidade, correto? Isso. E experiência do cliente. Sim, vamos falar. Bora para essa aula então, né, Priscila? Seja bem-vinda, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. E se você tem interesse em melhorar a performance do teu e-commerce, busca formas de continuar fazendo o teu negócio crescer, eu te convido a conhecer mais sobre a Ciclo E-Commerce. Você pode acessar o nosso site cicloecommerce.com.br e conferir também alguns dos principais cases de sucesso que temos por lá. Então são diversas marcas em segmentos de mercados diferentes que vem crescendo ao longo dos anos conosco. Eu convido você a conhecer um pouco mais, tenho certeza que as soluções possam fazer sentido aí para a tua operação. Um grande abraço. Bom, e conta um pouco pra gente, né, Priscila, como que foi a tua jornada aí no mercado de e-commerce, né? Quais foram essas experiências, né, que você vivenciou e como que é trabalhar com marcas que utilizam múltiplos canais para vender aí, incluindo o e-commerce, né? Bom, Felipe, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Então, eu falo que eu tenho 13 anos de carreira, 10 em e-commerce. Né? Eu falo, nossa, gente, a gente acompanhou tantas coisas nesses 10 anos, né? E eu trabalhei desde startup até multinacionais. Então, eu vi também essa trajetória aí do Omnichannel acontecendo, né? Falo que trabalhei no Magalu na época da transformação digital real do Magalu, né? Onde realmente o Magalu passou... eles falavam muito assim de ser plataforma com lojas físicas e não lojas físicas com e-commerce, né? Então, esse já era um mindset diferente, assim, naquela época, né? Então, trabalhei no Magalu, trabalhei no Carrefour também, e trabalhei na Balduco, então tive essa visão aí muito de varejo e de indústria também, né? Indústria alimentar, que tem todas as suas especificidades também e tudo. Então, é bem variada, assim, as minhas experiências, tanto de não alimentar, indústria, varejo, né? Então, é bem variada, assim. Que legal. E aí você falou que você passou por startup também, né? Sim. Poxa, de uma startup para uma multinacional Muita é uma diferença muito grande. Quais são as principais diferenças no dia a dia, né? O que você sentiu aí durante a execução dos projetos, né? Eu imagino que, né? Imagino não. Os recursos são completamente diferentes, né? Sim, completamente. Mas eu falo assim, eu trabalhei em 2 startups de e-commerce. E assim, também para o mercado de e-commerce. Em mercado de e-commerce. Que legal. Trabalhei em 2 startups de moda. E, inclusive, eu sou formada em moda, mas sempre, assim, desde a minha graduação, foi moda com especificação em negócios. Então, legal. Eu sempre fui mais para essa área de business, assim. Mas em moda, no e-commerce de startup, você vê a velocidade das coisas são muito mais rápidas, menos burocracia, né? Você cria e desfaz processos o tempo inteiro, então as coisas andam mais rápido. Mas eu falo que mesmo dentro de uma multinacional, você é uma startup ali dentro. Eu falo, a área de e-commerce não tem jeito, ela é sempre uma startup, ela é sempre vista dessa forma. Sim. Né? Porque você tem que acelerar processo, recursos nem sempre são tão grandes, assim, que as pessoas falam, mas você está numa empresa gigante, assim, tem muito mais recurso. O orçamento é enorme. O orçamento é sempre restrito, sempre. Então, é uma área nova, é uma área que tem que se provar, é uma área que tem muito investimento. Então, tecnologia não é barata, e a gente depende muito de tecnologia. Sim. Então, assim, eu falo que os desafios são parecidos. Talvez a velocidade seja mais lenta, né? Sim. Então, e assim, eu falo que um dos pontos chaves que eu achei que assim, abriu muitas portas e facilitou meu trabalho em empresas grandes foi relacionamento. Então, ter bom relacionamento entre meus pares, entre outras áreas, porque quando você tem esse bom relacionamento, essa entrada com as outras áreas, e o e-commerce a gente depende de várias áreas, você consegue, as pessoas têm mais empatia, entendem melhor do seu negócio e te ajudam, às vezes, a pular alguns desafios, a atravessar alguns atalhos.
sabe? Claro. E mesmo porque, né, pensando aí no contexto até de grandes empresas, nem todas operavam usando o e-commerce, Sim, né? sim. A gente teve aqui, né, a presença da Laura, por exemplo, que Aham. ela estava comentando sobre o GoBoss, né, que ela está atuando. Eu imaginava que o e-commerce era enorme na empresa. E ela até Aham. brincou, ela falou, o e-commerce é o e-commerce. E é Aham. óbvio, né, que existe uma terceirização na questão do full commerce, né, que aí você Sim. delega, tem uma equipe. Mas muitas vezes a gente tem aquela imagem de que por ser uma marca muito grande, provavelmente a operação do e-commerce é É grande. E na prática gigante. não é assim, né? Não, não é assim. E É, trabalha muito com parceiros também. Principalmente, acho que indústria, que está entrando agora mais no D2C, tem se sim. antenado mais ao D2C. Então, assim, muitas vezes não tem uma estrutura interna, são parceiros que você trabalha, assim. Eu imagino. E nesses projetos, essas operações que você, né, passou, você atuou no momento que o canal já existia, né? E aí a missão talvez é escalonar as vendas desse canal, ou tua bagagem foi mais voltada em criar o canal, né? Uhum. Implantar o e-commerce nessas operações. Então, eu entrei assim, nas principais operações que eu entrei já existia o e-commerce, Uhum. mas era muito embrionário ainda. E a maioria delas, acho que todas elas, na verdade, não tinha o Omnichannel bem estruturado. Estava começando, tinha vontade de trabalhar um Omnichannel ou um Multichannel aí, né? Que eu Perfeito. falo que também é diferente, né? A gente, às vezes, a gente fala muito de omnicanalidade, mas muita em companhia trabalha, na verdade, multicanalidade, né? Então, trabalha vários canais, Aham. mas não tem integração entre esses canais. Esse é um Então, ponto legal da gente falar pra é... galera, né? Qual que seria a diferença básica aí, então, do Uhum. Omni pro Pro multicanal? multi. Então, quando você trabalha o multicanal, o multichannel, é isso, é você estar presente em vários canais. Uhum. Então, você está onde o cliente quer estar. Então, às vezes, dependendo da jornada de compra dele, sei lá, da experiência de compra dele, ele quer estar em vários canais. Então, você não tem responsabilidade em fazer a integração. A estratégia não é a mesma. Você pode ter precificações diferentes. O atendimento pode ser, olha, esse aqui é o atendimento e-com, isso aqui é atendimento loja. Perfeito. Então, isso acontece. Só que eu falo assim, que isso às vezes causa desconforto no cliente. Porque às vezes ele faz um cadastro no site, quando ele vai na loja física da mesma marca, o cadastro dele não existe, ele tem que refazer o cadastro. Ou então uma promoção que ele vê num canal é diferente de uma promoção que ele vê em outro. Entendo. Então, é um pouco complexo aí, e isso às vezes causa um pouco de atrito com o cliente. Quando a gente trabalha omnicanalidade, a estratégia é a mesma. Então, quando você pensa numa precificação, o ideal é que você tenha a mesma precificação em todos os canais. Uhum. Atendimento é um atendimento único, onde o cara, se ele mandou um e-mail e depois ele ligou, o atendente tem acesso a esse e-mail. Ou ele fez uma reclamação na loja, o atendente tem isso registrado. Então, é tudo integrado. Mas não é fácil fazer isso, né? Eu imagino, né? E aí, considerando a implementação, né, dessas informações, né, centralização talvez, não sei se é o Sim. correto dizer, né? Quais são as fases? Primeiro é entender qual tecnologia se encaixa com a empresa, ou antes disso, mapear como que o negócio funciona, as metas, né? Acho que essa é uma curiosidade que eu tenho muito, É. né? Como a diretoria, né, dessas empresas, elas vão definir metas, né? Poxa, vamos investir em uma tecnologia mais robusta. Uhum. É óbvio que isso precisa gerar um retorno a médio e a longo Com prazo, certeza. né? Mas como que é essa dinâmica para Uhum. construir e desenvolver esse tipo de projeto aí na sua visão? Então, Felipe, eu vejo assim, eu tenho muitas companhias falando, vamos ser multicanal, vamos ser omnichannel, e começam a ver um monte de solução e Uhum. querem investir em tecnologia, mas não olha o básico, né? Então, assim, eu falo assim, são vários pontos importantes para você implementar uma omnicanalidade, e eu acho que o principal de tudo é você pensar, desde o comecinho, quais são os touch points seus com o cliente. Então, assim, onde Legal. que eu tenho mais interação com o cliente? Quais são os canais que, às vezes, o cliente me demanda mais que eu tenha uma melhor interação ou que eu esteja presente? E aí, a partir disso, você definir prioridades. Não dá para você entrar em todos os canais de uma vez. Sim, Senão, você tem que analisar a bottom line por canal. Então, às vezes, porque um canal, às vezes, pode
ser um pouco arriscado para a sua operação geral. Então, dependendo, sei lá, se tem comissões altas ou se a sua operação não está preparada para entregar na forma que aquele canal precisa, então você tem que terceirizar. Então, assim, eu falo que a primeira coisa é isso, você identificar quais são os touch points e quais são as prioridades, então, de canal. Depois disso, você vai ver os outros pontos. Então, assim, por exemplo, operação. Minha operação atende, por exemplo, um marketplace. Eu, em indústria, por exemplo, é diferente. Você tem um CD que entrega carreta fechada para um Pão de Açúcar, para um Carrefour, e você entregar um produto único, fracionado. Então, o que eu precisei fazer? Eu precisei ter uma operação de produto fracionado para entregar marketplace. E com uma agilidade muito rápida, porque o marketplace, ele precisa, né? Às vezes você precisa entregar no máximo D+1. Você tem um prazo, né, já determinado ali pelo marketplace, porque né? senão o seu score de qualidade cai muito, então você perde relevância dentro do marketplace. Perfeito. Então, assim, eu quero entrar nesse canal, meu cliente está lá, ele demanda... É uma estratégia da empresa estar nesse canal? Beleza, então, como que é essa operação? Como que eu preciso? Eu tenho essa operação ou eu tenho que terceirizar essa operação? Tecnologia. Eu tenho flexibilidade tecnológica para trabalhar com isso? Para fazer as integrações todas que eu preciso? Então, logística, né? Então, assim, a minha logística atende esse canal no tempo que ela precisa, ou então também muito no alimentar, a gente tem muito produto com shelf life curto, então ele com vencimento curto. Então, como que vai ser essa minha logística, esse meu armazenamento? Eu vou entregar a mesma experiência de uma loja para o cliente? Se eu tenho um produto com chocolate, por exemplo, o e-commerce, o cliente vai comprar no e-commerce e vai receber com a mesma qualidade dele comprar na loja física? Então, eu falo assim, atendimento. Eu tenho uma estrutura de atendimento onde eu vou ter uma base de dados desse cliente e o cara ele vai interagir comigo pelo WhatsApp, por telefone, por e-mail, né? Tipo, e ele vai ter a mesma qualidade desse atendimento. Então, acho que primeiro é isso. Você tem toda uma preparação, né, da operação para você conseguir definir se aquilo vai fazer sentido ou não, né? Sim. Você consegue dar um exemplo aí na prática, por exemplo, das operações das marcas que você passou? Como foi isso? Poxa, cheguei numa indústria, eu não tinha essa estrutura. Sim. O que a Priscila precisou fazer? Precisou primeiro fazer esse levantamento, sentar com o responsável da área, entender, planejar. Como foi isso também? Sim. Então, por exemplo, eu acho que quando você fala de varejo, é um pouco mais fluido isso, né? Porque principalmente o varejo ele já vende direto ao consumidor final, né? Então é um pouco mais fluido e a operação do varejo já suporta um pouco mais isso, né? Ele já vende produto unitário, é mais fluido isso. É mais quando você vai trabalhar omnichannel no varejo, por exemplo, num Carrefour, é muito você integrar mesmo essa parte de atendimento, principalmente. Ou, por exemplo, no Carrefour, quando a gente criou um programa de loyalty, de fidelização. Então, você tem que pensar como que você vai atender todos os canais. Então, de uma forma que seja fluida para o cliente. Porque o cliente, ele não quer... você vai entrar num programa de fidelização, mas aí você tem que baixar um aplicativo, mas o aplicativo é ruim de navegar, é difícil dele resgatar aqueles pontos dele. O ponto que ele compra no e-commerce não funciona na loja. Tem que tudo funcionar, tem que ser... fácil dele trabalhar aquilo e tem que trazer benefícios reais para aquele cliente. Então, às vezes, personalizar aquilo. Então, tem que ter toda uma tecnologia ali para você entender o que vai chamar a atenção daquele cliente da loja física, do e-commerce. Perfeito. Então, eu acho que no varejo é mais isso, entendeu? É um pouco mais robusto. Quando a gente fala de indústria, eu acho que aí é mais embrionário. Que aí você está começando a pensar, agora eu vou vender para o consumidor final. Por que eu vou vender para o consumidor final? Então, qual que é a minha estratégia? A minha estratégia é eu ter uma fonte de receita a mais? Ou não? A minha estratégia é realmente eu entender melhor esse consumidor. Ou essa estratégia eu, por exemplo, alcançar um target que eu não alcançava. Então, por exemplo, na Bauducco, a gente queria muito ter um target mais jovem, porque a Bauducco é uma empresa mais tradicional e tudo. Então, como que a gente alcança esse target mais jovem? A omnicanalidade ajuda nisso. Por exemplo, a gente está dentro dos aplicativos de delivery. Então, a gente fez uma estratégia de last mile, tá? Então, eu quero ter uma loja Bauducco dentro do iFood, da Rappi, da Uber. Então, eu quero entender esse cliente ali de 18, 25 anos. Então, eu quero estar próximo dele, quero entender o comportamento de consumo dele. E aí,
a gente fez isso, olha, então a estratégia é essa. E beleza, então o que eu preciso agora? Eu preciso de tecnologia, integração desses sistemas. Eu preciso de operação. A minha operação não atende isso. Então eu tenho que ter um parceiro, por exemplo, uma dark store, onde eu vou colocar os meus produtos e aquele cara, ele é especialista em entregar o produto para o motoboy. Então ele vai entregar no tempo certo, com a qualidade certa e tudo, com todas as integrações que ele precisa de sistema. E aí você tem a parte do business. Então tá, então esse business, ele tem que me dar bottom line. Esse business, qual que é a estratégia também na questão de financeira daquele business? Porque às vezes, sei lá, uma operação de last mile mesmo, você tem a comissão do parceiro, tipo de um iFood, que é bem alta, muito mais alta que o marketplace. E você tem a comissão da Dark. Mais ou menos, só para então, a gente fala assim, o marketplace vai estar em torno aí de 10% a 15% do que você fatura. Alguns vão ser em cima de GMV, que aí vai ser o frete e o produto. E alguns é só em cima de produto. Vai variar a operação e tipo de negociação sua. Quando a gente fala de last mile, é em torno de 20% a 30%. Então, é no mínimo o dobro que você vai trabalhar. E aí, quando você tem um operador logístico, tipo, eu preciso de uma dark store para trabalhar isso, porque eu não consigo entregar isso rápido e eu não tenho integração, às vezes, direto com o iFood. E aí, você vai pagar, sei lá, em torno de uns 7% ainda. Então, quando você coloca, será que você tem margem para operar isso? Né? Ou vai ser uma operação que quanto mais você vende, mais você perde. Entendo. Né? Eu acho que esse ponto financeiro que é importante também, né, Priscila? A gente conversou com vários convidados, né? Alguns que têm marca própria, outros que revendem, né? Os desafios são semelhantes em alguns casos, né? E em alguns casos a gente percebe que um modelo acaba tendo um pouquinho mais de vantagem que o outro. Sim. Mas o ponto é margem, né? Igual você comentou. Se caber, né? Se couber, na verdade, dentro da margem, sim, e se aquele canal for relevante para o negócio, talvez valha a pena inserir. E aí eu tô curioso para entender, no caso, né? De uma marca como a Balduco, por exemplo. Se a gente pega ali, os produtos estão praticamente em todos os mercados possíveis, né? O e-commerce, ele é um canal novo ou ele também já existia? Já existia? Já tem um bom tempo o e-commerce da Balduco. Olha que interessante. E aí ele é um canal para agregar, no caso, então? O e-commerce gera receita na Balduco hoje, interessante. Tem uma venda muito B2B, mesmo que é vendido no B2C. Muitas vezes, por exemplo, é um escritório de advocacia, por exemplo, que a pessoa às vezes vai comprar no CPF dela mesma, às vezes a dona do escritório, mas ela quer dar presente para todo o pessoal do escritório ou para os clientes dela, por exemplo, final de ano. Sim, ela não quer ir num distribuidor, não tem contato de um distribuidor, ou não quer ir num supermercado e comprar aquele tanto de panetone, né? Então ela quer receber lá no escritório dela, com a facilidade que o e-commerce traz, essa comodidade, para dar para os clientes. Então, isso já funciona na Balduco. O e-commerce tem, acho que, uns 6, 7 anos, assim, já. E aí, quando eu entrei na Balduco há 2 anos atrás, a gente começou a trabalhar outros canais. Então, de acordo com a estratégia que a gente tinha, de target ou de estar mais próximo daqueles clientes, a gente vê que os canais têm clientes muito diferentes, para também reconhecimento de marca, para você também, às vezes, se posicionar, por exemplo, dentro de marketplaces mesmo, se posicionar com preço, com a descrição certa daquele produto, com a imagem certa daquele produto, sabe? Então tudo isso tem várias estratégias, né, por trás de uma omnicanalidade. Por que fazer? Não é porque eu quero estar em um monte de canal. Tem o porquê disso, né? Sim. E marca? Né? Falando um pouco, entrando agora um pouquinho mais no pilar do marketing, né? De comunicação, ela facilita também no processo de escala de venda do canal, no e-commerce, né? Você pega novamente uma marca como a Balduco, próprio Carrefour, né? Uma marca muito forte. Facilita o processo de geração de tráfego também, porque obviamente você vai ter pessoas que já estão buscando, né? O produto ou a marca. E o quanto é relevante, né, no processo. Ou ainda assim, para uma marcas como estas, existe ainda o desafio de abrir mais canais, agora eu não falo canal de venda, mas mais canais de comunicação ou tráfego para a audiência. Sim.
Eu acho assim, marca, claro que ajuda, né? Se você tem uma marca forte, ajuda. Desde a fase de negociação com o parceiro, né? Com o novo canal. Então, claro, eles querem ter essas marcas fortes dentro dos canais deles e facilita até para um parceiro de tecnologia e tal, tá? Ter um case com uma marca grande. Então, acho que isso facilita, sim. Com relação a tráfego, quando é marca própria, assim, eu acho que também facilita muito. No caso, por exemplo, eu trabalhava o Carrefour dentro de uma B2W, dentro de um Mercado Livre, tal. Às vezes não tem tanta relevância porque a pessoa procura muito mais pela marca do produto. Mas para a indústria, sim. Para a indústria, eu vejo que tem, sim, relevância. E é super estratégico para a indústria, por exemplo, estar nesses canais diferentes, assim. Perfeito. Porque, por mais que a indústria, por exemplo, tenha o e-commerce próprio, e às vezes tem uma relevância esse e-commerce, às vezes você consegue diversificar muito o público, né? Eu falo assim, quando a gente abre uma loja nova, sei lá, um varejo físico, né? Eu sou varejista de físico só. E aí eu quero abrir uma loja própria, num diferente lugar. Eu quero um lugar que tenha fluxo. Eu quero colocar na Claro, avenida claro. mais movimentada, né? Então, a gente não quer um lugar que não passa ninguém. Então, quando você está, por exemplo, abrindo um marketplace, está em uma outra plataforma, é super interessante para os dois, né? Então, claro que ajuda no tráfego, mas esse cara já tem uma demanda, já tem um tráfego dele, né? Eu Então, acho super relevante, até mesmo para novas marcas, novas indústrias, né, que estão surgindo também, né? Essa questão da força de marca, ela é muito importante, né? Principalmente se o foco é o consumidor final, né? Você vai atuar, vai brigar, né, com outros players no segmento de mercado, mas até a experiência minha, né, e nossa lá na empresa. Um pouco antes da pandemia, a gente teve a oportunidade de atuar com o projeto da GoPro, quando eles criaram um canal próprio, né? Lançaram um canal direto. E ali foi evidente a questão de você conseguir captar rápido uma demanda. Por quê? Porque é uma marca e um produto que você já tem um volume de busca por ele, com intenção de transação, né? De compra, de certa forma alto, mensalmente, né? Todo mês vai ter gente querendo aquele produto, porque, óbvio, que o marketing permanece fazendo campanhas de reconhecimento. Isso. Então isso não O para. topo de funil funciona bem, e aí Exatamente. Assim, até eu vejo que às vezes é um erro as pessoas acharem que é algo pontual, né? Ah, eu já construí a marca, acabou. Não, nunca acaba. Nunca. Permanece, então quanto mais forte for, mais resultado de performance tem. Isso foi muito evidente pra gente. Por quê? Porque é uma operação que vende para vários países, né? Porém, no Brasil sempre utilizaram os canais, os varejistas, né? Então, se queria comprar uma GoPro, provavelmente você ia em alguma loja, uma Magazine da vida, né? Uma Magalu da vida e conseguia achar. E aí decidiram criar o canal próprio também. E aí, o que é interessante? O marketing focava muito em branding, né? Então tinha uma comunicação voltada muito a conteúdo, experiência. Galera que pratica esporte também gosta muito de usar, né, a câmera. Então era um foco muito em manter essa imagem. Agora, performance, você ia para um lado mais para o Google, campanhas de produto e marca, alta conversão, taxa de conversão lá em cima. Sim. E eu acho esse ponto muito interessante para quem está desenvolvendo e construindo uma marca nova ou até mesmo tentando escalar resultado, né, de uma operação. Porque tem muita empresa também no Brasil que tem muito potencial e às vezes o gestor, o empreendedor está tentando extrair resultado de receita. Ela só não acontece às vezes porque essas camadas como reconhecimento, consideração não tá sendo desenvolvida, né? Sim. Pelo menos é o que eu vejo, né? E vivenciei ali nessa certeza, faz todo experiência. sentido, com certeza. E falando um pouco também de CRM, né? Acho que é um ponto legal, né, Priscila, pra gente falar. Marcas grandes, operações grandes, muita base de dados, né? De clientes, né? Sim. Como trabalhar bem essa questão dos dados, mantendo, obviamente, eles seguros, com base, né, nas leis aí, enfim. Mas como que é essa dinâmica também, o que é pensado em campanha, como que avalia, né, grupos de clientes, como que funciona isso aí nas operações que você já passou?
Eu acho que quando a gente fala de omnicanalidade, uma das estratégias é dados, né? Então, assim, você ter dados do cliente de vários canais, comportamentos de consumo diferentes, né? E acho que cada vez mais a gente está personalizando, igual a gente está falando de marketing, a gente personaliza cada vez mais, né? A forma que a gente trabalha com marketing. Então, Perfeito. quanto mais personalizado você trabalha isso, melhor, mais engajamento você vai ter, mais frequência de compra, mais conversão você vai ter. Então, assim, tanto para o varejo quanto a indústria, os dados são muito importantes. Então, assim, eu acho que muitas empresas hoje ainda têm esses dados, mas não têm um CDP, por exemplo, assim, um lugar onde armazena esses dados e trabalha de uma forma inteligente esses dados. Então, às vezes, recebe dados de vários canais, mas não trabalha isso de uma forma integrada. Então, quer trabalhar o Omnichannel, mas internamente, de forma estratégica, não usa esses dados. Então, acho que está todo mundo ainda evoluindo com relação a isso. Eu acho assim, muita gente fala assim, LGPD atrapalha no Omnichannel. Eu falo, gente, eu acho que não. Muito mais do que você ver como uma lei, é uma forma de você ver assim, que a empresa tem um cuidado com aquele cliente. Né? Perfeito. E aí, eu acho que tem alguns pontos que são muito importantes a gente pensar. Assim, um ponto é você ter esses dados armazenados de uma forma organizada, né? E você ter esses dados de uma forma segura com relação a ataques, né? Em compliance com tudo, com todas essas leis e tal. Então, tem que estar tudo muito certinho. E outra coisa é o cliente ter acesso a esses dados dele de uma forma fácil. Porque, inclusive, é algo que a lei exige, né? Então, que tem muita gente que não tem esses dados organizados. Então, se o cliente precisa, ele tem direito a isso, a saber quais são os dados que você tem meus e onde que eu dei, né? Onde eu dei o ok, o aceite para você ter esses dados. Então, eu vejo, assim, que ainda tem muitas empresas ainda se desenvolvendo com relação a isso, sabe? A essa organização, a cumprir a lei, o básico da lei, e também usar esses dados de uma forma inteligente. Porque hoje em dia é difícil. Você vê grandes empresas, grandes startups aí que tem muitos dados, não trabalham isso, sabe? Não tem um BI, não tem um CDP, não trabalha isso de forma ainda inteligente, assim. Eu entendo. Acho que até uma questão pensando não só em dados, mas volume de vendas, transações e base de clientes, é questão também de índice de reclamações, né? Queria tocar nesse ponto que é um ponto interessante aí, pensando em grandes marcas, né? É óbvio que quando a gente atua com múltiplos canais, haverá problemas, né? E o ponto é como resolver esses problemas. O quão relevante é também para uma operação desse porte, avaliar, por exemplo, índices, né, de reclamação, às vezes não Reclame Aqui, avaliação de experiência, né, do cliente, como, né, se manter atentos. Então eu queria entender, além de controlar e tentar entender para resolver, o quanto que essas informações que os clientes também entregam ali, pontuando, às vezes, algum ponto que deva melhorar na empresa, é relevante. Né? Porque eu imagino que quando a gente observa ali, a gente consiga melhorar produto, melhorar a entrega, né? Processos, né? Mas você costumava acompanhar essa área também, essa etapa? Eu acho que é fundamental. Por exemplo, no Carrefour mesmo, tem um acompanhamento muito próximo disso, assim. Eu mesma, na época que eu estava, a gente tinha uma reunião diária. Era uma dele, curta, mas todos os gestores participavam e a gente acompanhava todos os índices de atendimento, assim. Legal. E se tinha algum ruído, alguma coisa, tinha casos da gente, como gestor, entrar em contato com o cliente, pra você ter uma ideia, assim. Então, a gente acompanhava muito próximo NPS e todos os outros indicadores. Eu acho que é fundamental isso. Tem muitas operações ainda evoluindo com relação a isso. E com relação a esses dados também. Então, tipo assim, na hora que você tem todos esses dados, como que você trabalha isso e trabalha de uma forma segura e dentro da lei também para esse atendimento? Então, por exemplo, eu vejo o caso, por exemplo, da Vivara. A Vivara, as vendedoras, elas têm um app
no celular corporativo delas, onde elas têm todos os dados do cliente. Tipo assim, dados assim, quais são as vendas que o cliente fez, alguma informação que queira colocar ali, alguma observação de atendimento. Legal. Então, às vezes, aquele cliente chegou na loja, ela já puxa ali, às vezes é um cliente do site. E aí, às vezes, ele já fez alguma reclamação no site? O que ele já comprou? Aí ele está dentro do nosso programa de loyalty. Então, isso você melhora muito mais a experiência do cliente. Você consegue atender melhor o cliente, né? E eu vejo assim, o cliente brasileiro, ele é um cliente que experiência é muito importante para ele. Então, tem uns dados aí que eu estava vendo, até de Customer Experience, de alguns laboratórios aí de pesquisa importantes, falando assim, o tanto que o brasileiro, a cada 10 pessoas, 8 falam que a experiência é determinante na hora da decisão de compra. Sendo que o mundo geral é em torno de 6 pessoas, cada 10 pessoas, 6 falam isso. Então, o brasileiro, o índice é muito mais alto com relação a isso. Então, a experiência conta muito. E eu acho que a experiência está totalmente, né, atrelada a atendimento, a bom atendimento. E esse histórico também acaba influenciando na decisão, porque o brasileiro, né, o consumidor, ele pesquisa muito, né? Sim, antes de tomar a decisão. Muito. Eu até comentei com você antes do episódio que a gente teve, né? Poxa, o prazer, né, de gravar já no nosso podcast com o fundador do Reclame Aqui, né? O Maurício. Mas eu lembro de um ponto que ele comentava que o ponto do Reclame Aqui e das reclamações era contribuir também com a melhoria das empresas. Não era expor a empresa. Não, é para que ela conseguisse ver quais eram os pontos que não estava tão legal. Sim. Mesmo porque ele acaba fazendo parte do processo de decisão do consumidor que vai comprar um e-commerce. Então ele vai comprar um produto, ele vê uma campanha rodando, ele vai lá no canal, né? Pô, deixa eu ver o que aconteceu. E aí um ponto legal que eu achei não é porque tem reclamação que ele desiste, ele continua se houver resolução. Isso. Esse é um ponto legal. Então, pô, houve um problema, mas ele vai entender como que essa empresa lidou com esse problema. Poxa, ela resolveu ali em 24 horas e deu certo e o cliente está satisfeito. Passa mais confiança, né? Sim. Então, eu vejo essa questão da pesquisa, né, muito importante e relevante para qualquer tipo de operação, né? E aí você tocou nesse ponto de, poxa, eu achei muito legal de, os gestores estarem envolvidos. Se tiver que entrar em contato, vai entrar em contato. É desse jeito, assim, diretor, gerente, às vezes ligando para o cliente. E você vê que realmente o cliente, assim, claro que tem aqueles clientes que são mais mal-humorados mesmo, mas a maioria dos clientes entendem, sabe? Então, assim, quando ele vê que tem uma atenção em cima daquilo, que o caso dele não tá largado ali, ele muda a postura do cliente. Sabe? Sim, a empresa está querendo resolver, né? Está querendo resolver. É importante, é bem importante. E eu acho que uma questão de atendimento que é muito importante, Felipe, é essa humanização. Então, eu falo, por mais que você automatize as coisas, é muito importante você fazer isso de uma forma humanizada. Então, assim, muita gente, quem que gosta de ficar atendendo, ligando aquele tanto de URA, né? Ninguém quer isso, assim, às vezes. Ou então você tá num chatbot muito engessado. Então, assim, é muito chato isso, assim. Então, a forma que, por exemplo, eu acho que o Magalu faz isso muito bem. Então, eu acompanhei um pouco isso deles e eu vejo quanto eles evoluíram com relação a isso. Então, assim, o atendimento, mesmo automatizado, é muito humanizado, assim. Muito personalizado, né? Então, sei lá, é a Lu conversando ali com você na sua linguagem, né, como se fosse uma amiga ali com você. Você acabou de comprar, você já recebe ali. Olha, seu pedido, eu só tô esperando aqui para ver como que tá na transportadora. Eu já te aviso. É como se fosse um bate-papo. No seu aniversário, você recebe um parabéns. E às vezes nem é te dando bônus, cupom de desconto, nada. É só, Priscila, parabéns, hoje é seu aniversário e tal, que você tenha um ótimo dia. Então, cria essa relação mais humana, mesmo sendo automatizado, sabe? Sim, eu compreendo, né? E, Priscila, você também participa de eventos, né? Tanto da comunidade de Heads, né? Sim. Quanto os demais eventos aí do mercado de e-commerce. O que você tem visto aí como tendência, né?
o que você já testou de novo, né? E o que você tem visto funcionar que pode, né, contribuir muito com quem está numa operação de e-commerce, seja com tecnologias novas, né, novas práticas, novos canais de mídia. O que você tem visto de mais interessante também aí? Uhum. Bom, a gente vê um pouco de tudo, né? A gente está sempre antenado em vários eventos, né? E agora eu ainda tô como palestrante, né? Então eu comecei a me abrir aí mais para esse universo aí também de estar contribuindo com conteúdo também, com experiências minhas. Que eu falo que o digital é tão dinâmico, né? E a gente tá o tempo todo em constante test and learning, né? Então é muito bom Perfeito. quando a gente ouve outros profissionais, o que eles estão aplicando e tal, e a gente trazer. Falo que a gente é muito tradutor simultâneo hoje em dia, né? Muito mais do que ficar antecipando muita tendência, é a gente olhar tudo que está acontecendo ao nosso redor e traduzir para o nosso negócio. Então eu sempre tenho muito essa visão. Então, principalmente, eu vou nos eventos, eu ouço um pouquinho de tudo, de vários segmentos, e falo, pô, como que eu traduzo isso para o meu negócio? E eu vejo que esse olhar para o cliente e esse olhar de atender ele com experiências diferentes tem sido um ponto que tem me chamado muita atenção. Eu falo assim, hoje a vida de todo mundo é muito cheia de problema, já é muito árida o nosso dia a dia já é muito ácido, árido. Então, os clientes, eles querem, às vezes, um escapismo. Então, assim, eu acho que, por exemplo, um exemplo é que eu trabalhei na indústria, a live commerce. Então, um canal diferente de venda, onde eu falo que é a forma mais humanizada de você vender online, né? Você tá próximo do cliente, você ouve ele, você tem uma troca muito construtiva ali, o engajamento é muito interessante. Se você faz uma pré-live bem feita, de captação de lead bem feita, e depois você traz leads novos, e você também, a sua conversão, a sua audiência é muito qualificada naquele momento ali. Então, a sua conversão é muito boa. Então, eu vejo assim, você trazer essas formas diferenciadas de experiência para o cliente, sabe, de conteúdo para o cliente, isso é algo que tem me chamado muita atenção, sabe? Legal, né? Eu vejo também esse movimento, inclusive tem muitas plataformas, né, ajudando Muitas. a automatizar Sim. alguns processos, né? E aí, eu acho que aí a gente vai chegar num ponto que é o conteúdo em si, né? Tem Uhum. muita tecnologia e plataforma de mídia para ajudar a Sim. alcançar, mas o conteúdo em si ele também é importante, né? Super. Mesmo para a indústria, né? Aí é uma curiosidade minha, É. né? Qual é o desafio de se desenvolver conteúdos para uma indústria? Porque talvez vocês possam esbarrar naquele desafio de, poxa, somos uma empresa já conhecida no Brasil, né? Anos de mercado. Fazer É. conteúdo para quê, né? Mas, enfim, Aham. mas faz parte, né? Qual que é o desafio também? Tentar implementar talvez uma estratégia de conteúdo, né? Trazer algo novo. Acho que sim, ainda mais indústrias tradicionais, que às vezes tem produtos que são, né, que estão há décadas, né, o mesmo produto ali. Então, como que você traz isso de uma forma inovadora, assim? Eu acho que hoje todo mundo gosta de consumir conteúdo, e conteúdo de qualidade, conteúdo que realmente faz diferença, né? Perfeito. Então, eu acho que é um desafio da indústria, mas eu vejo muitas indústrias já trabalhando isso muito bem feito. Tipo, a Balduco mesmo tem um site da Cozinha Balduco, onde traz receitas com os produtos da Balduco, mas receitas super inovadoras, super diferentes, Que assim, legal. então a gente fazia muito parceria, né? A Balduco faz muita parceria com chefes e tal, então com confeiteiros, então traz isso de uma forma Aí diferente. eles desenvolvem ali a receita Os utilizando os produtos. E produtos. Que você legal. consegue usar o produto de uma forma totalmente diferente. Então, em datas sazonais, isso é muito legal. Então, eu falo assim, conteúdo é muito importante mesmo, assim. Então, nas lives mesmo, por exemplo, a gente fazia muito conteúdo. Então, sempre trazia, às vezes, um influencer que é confeiteiro, por exemplo, e aí ele fazia de uma forma completamente diferente. Ou então, quando a gente ouve o cliente também, a gente consegue trazer conteúdos diferentes. Por exemplo, tinha cliente que questionava assim, qual que é a forma correta de partir um panetone? Sabe? Como que eu corto o panetone? Qual que é a forma correta? Então, essas curiosidades geravam conteúdo, por exemplo, para um TikTok. Né? E às vezes Que é uma coisa legal. que poderia até viralizar. Então, assim, essa questão da gente ouvir muito o cliente é importante. Você tentar estreitar esses canais de comunicação com seu cliente é muito importante para você gerar conteúdos que realmente são relevantes para ele.
Legal, perfeito. Essa questão da utilização eu achei muito, muito legal, né? Eu não sabia desse site, depois eu preciso É bem legal. dar uma olhada, porque, assim, para quem gosta, né? Pelo menos eu tenho amigos, né, que gostam dessa questão de cozinhar, fazer uma receita, e eu acho que essa dinâmica é legal, até mesmo porque não sei se é o caso de quem tá fazendo o conteúdo ali, às vezes você é até um influenciador, né? Sim. Produzindo, talvez é mais um canal ali que você possa usar de comunicação com uma base de usuários e clientes, né? Sim. Muito legal esse ponto, né? E aí, até pra gente fechar, né, essa nossa pauta, né, Priscila, estamos chegando no finalzinho do nosso episódio aqui. Eu queria que você, se puder, né, dar uma dica aí nessa jornada que você passou para quem estiver aí empreendendo ou iniciando a carreira no e-commerce ou já está atuando numa operação, qual que é a dica que a Priscila deixaria, né, para eles, uma inspiração ou algo que você vivenciou, um desafio, né, que você vivenciou e resolveu, queria que você deixasse assim, essa mensagem para o pessoal que está ouvindo a gente. Bom, eu acho assim que eu posso dar de dica aí das minhas experiências, assim. Acho que a primeira coisa, identifique quais são seus pontos fortes, sabe? Às vezes, muitas vezes, a gente quer fazer um pouco de tudo ou o que todo mundo está fazendo. Então, identifica ali seus pontos fortes, igual vou implementar uma omnicanalidade. Quais são os meus canais que já são fortes? Né? Então, às vezes, você melhorar mais esses canais, sabe? Em vez de sair abrindo mais canais. Então, acho que essa questão de identificar pontos fortes é importante, assim. Às vezes, a gente vira pato, né? Quer fazer um pouquinho de tudo. E resolvendo uma coisa de cada vez, fazendo bem feito. É importante, assim. Eu acho que hoje em dia a gente precisa ter agilidade, né, mais agilidade. Hoje o mundo cobra muito mais isso da gente, mas ao mesmo tempo agilidade com essa parcimônia, né, e sempre de uma forma estratégica, assim. Então, é muito importante isso. Então, eu acho que, assim, identifica seus pontos fortes, olha muito para o seu negócio, seja tradutor simultâneo de tudo que você está vendo e realmente digira todas essas informações e veja o que faz sentido para o seu negócio, sabe? E esteja atento, assim, eu acho que... E, assim, não tem como hoje a gente fugir do digital, gente. Eu fico vendo, assim, às vezes o pessoal fala assim, não sei se eu vou abrir um e-commerce, se eu vou investir no e-commerce. Eu acho que assim, é natural, todos os clientes. Hoje o cliente, ele é omnichannel. Não tem como a gente discutir isso. Não tem muita opção, assim. Não foi depois da pandemia. É um ponto que eu também falo muito, assim. Às vezes a gente fala assim, porque é uma coisa de 3 anos para cá. Depois da pandemia, o cliente virou muito mais digital. Falo, pô, gente, isso já vem mais de 10 anos. Pensar que em 2012 a gente ainda era analógico. Quem tinha celular, apenas 16%. Em torno de 16% tinha acesso à internet. Hoje, mais de 80%, quase 90% das pessoas têm acesso à internet no celular. Então, assim, não é uma transformação que veio de 3 anos, são mais de 10 anos de transformação que a gente está vivendo. A gente não pode fechar os olhos para isso. Então, acho que empreendedores não fechem os olhos para o digital, para o omnichannel e sempre foque nos seus pontos fortes e traduza toda essa informação, esse burbulinho, né? Esse tanto de informação que a gente tem para o seu negócio, entendeu? Perfeito, Priscila. Obrigado pela dica. Mais um ponto, né? Como que as pessoas podem se conectar com você? LinkedIn, Instagram, quais são as mídias que você utiliza aí? Sim. Então, eu adoro essa troca, eu adoro trocar as minhas experiências e ouvir as pessoas. Então, eu sou sempre super aberta, Felipe. Então, o pessoal me manda mensagem. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo. Então, assim, eu tô no Instagram. Tem um canal, eu abri um perfil novo no Instagram, é recente, mas Legal. é Priscila Viana Econ. E é o mesmo LinkedIn. O LinkedIn meu também é Priscila Viana Econ. Então é facinho aí de me encontrar e quem te quiser trocar uma ideia e tal, pode me mandar mensagem que eu abro essa conversa assim, eu sou super aberta para isso. Perfeito. Pessoal, se conectem com a Priscila, os contatos estão disponíveis aqui. Do meu lado, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Nossa missão aqui é trazer conteúdo rico, de qualidade, com uma galera fera de mercado, para a gente, obviamente, trazer o melhor do que há no mercado de e-commerce para você. Deixe seu comentário, teu like, não esquece de se inscrever aqui no canal, caso você esteja no YouTube também, e compartilhe com mais pessoas se você acredita que esse conteúdo possa ajudar. Um grande abraço e boas vendas!